2 Coríntios capítulo de número 11, versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Repita comigo: no momento em que eu me encontro fraco, é aí que eu me encontro forte. Interessante. O momento que você se encontra fraco também é o momento que você se encontra. Quando o apóstolo Paulo está mencionando, falando que por 3 vezes ele orou acerca de um espinho que estava diante da carne dele, no qual ele vai discernir que foi um enviado de Satanás da parte de Deus. E ele vai dizer: olha, me foi enviado para que assim eu não viesse me vangloriar. Aí ele vai falar o porquê se vangloriar. Se vangloriar diante de tudo aquilo que ele já tinha, diante de tudo aquilo que ele já era, e diante de tudo aquilo que ele estava recebendo acerca agora das revelações de Jesus. Ou seja, antes de o Saulo se achegar diante do apostolado, ele já tinha uma posição respeitada e de poder. Quando ele começa na caminhada com Cristo, muitos vão se surpreendendo com aquilo que estava se convertendo na sua vida. E quando ele já se estabiliza, ele vai se achegar num período da vida dele que ele vai falar: olha, eu só tenho vivido injúrias, eu só tenho vivido perseguições, eu só tenho passado por angústias, e eu estou servindo a Cristo. Só que o pensamento que eu quero que você entenda conjecturando, ele vai trazer uma certeza de tudo aquilo que ele estava vivendo. Versículo de número 10. Porque agora eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. O que eu quero que você entenda é que antes dele afirmar no versículo de número 10, as injúrias, as angústias, ele vai orar por 3 vezes. Ele vai orar por quantas vezes? Você nunca viu o apóstolo Paulo orando mais de 3 vezes ou mais de uma vez por alguém que estava diante dele, que Deus queria fazer algo. Só que quando ele vai precisar de algo por ele vai orar por mais de 3, para receber a palavra que ele estava precisando. Em outras palavras, para receber a resposta, o porquê que ele estava passando por aquilo. Eu vou chegar. Muitas das vezes você sabe dar uma palavra de fé para alguém. Muitas das vezes você sabe dar uma palavra de compaixão por alguém. Muitas das vezes você sabe dar uma palavra de bênção por alguém. Só que chega um momento na tua vida que tu não sabe o porquê da angústia, o porquê do desânimo. Aí tu começa a olhar e falar assim: Senhor, mas por que eu estou vivendo tudo isso? Orou a primeira. Aí não tem resposta, tu vai orar o quê? A segunda. Tem gente que vai parar já na primeira: vou abandonar Jesus, larga a mão. Quando eu era do mundão, todas as coisas aconteciam, destravava, eu conseguia ter dinheiro, conseguia ter tudo que eu queria. Só que tem gente que não vai sossegar, ele vai orar até. E a única coisa que Jesus vai fazer a Saulo não é mostrar: olha, é boa essas injúrias, é boa essa angústia. Jesus vai falar de uma maneira no interior dele que ele vai entender: a graça, o amor dele me basta. Ele não precisava apresentar nenhuma promessa. Repita comigo: ele não precisou apresentar nenhuma promessa. Como assim, pastor? Ele não precisou apresentar nenhum carro conversível, ele não precisou apresentar nenhuma empresa, ele não precisou apresentar nenhum bem. Só que Jesus vai falar: a minha graça,
Porque quando a graça de Deus ela é compreendida não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, você pode estar passando o que estiver passando, mas você vai falar assim: a minha confiança está no Senhor. Não, você não está entendendo. Eu não sei a situação que você está vivendo, porque o demônio está tentando em todo tempo falar que você é uma pessoa depressiva, porque a angústia começou a bater, e o homem sem Deus, ele começa a dar diagnósticos diante da sua vida. Só que eu vim aqui diante desse altar para te falar: olha, tem gente lançando diagnósticos, previsões da parte de Deus, só que nessa noite eu venho aqui com uma ponta de lança de Jesus, para falar que isso daí está aperfeiçoando a sua vida. Isso daí é um processo diante do propósito que Ele tem sobre a sua vida, diante da tua casa, diante do teu casamento e diante do ministério que Ele tem com você. Talvez você não estudou a quantidade de anos que todo mundo passou estudando aí, para tu estar exercendo algo da parte de Deus. Só que tu vai ser diferente. Por que, pastor, eu vou ser diferente? Você é um soldado que está sendo moldado no particular, você e Jesus. Ao invés de você usar as coisas de Jesus para os seus próprios benefícios, você vai usar as coisas de Jesus para o benefício daqueles que estão com sede e sedento da presença de Deus. Pastor, não estou entendendo. Tu não vai usar as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Ai, Jesus. Tu não vai usar as coisas de Deus para pisar em ninguém. Tu vai usar as coisas de Deus para estender as mãos diante de alguém, para liberar uma palavra diante de alguém. E eu, pastor, nessa noite eu vim para te dizer: tu não está enxergando, mas já tem algo muito maior construído à sua frente. Só que o seu momento, aonde está muito neblinado por causa dos problemas, por causa da angústia, muito por causa também do desânimo, você não está conseguindo enxergar, mas a graça dele está se aperfeiçoando diante da tua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, que vai parar e que vai abandonar, ele está falando assim: ó, você vai continuar. Tu pode até dormir diante do Salmos de número 30, dizendo assim: ó, o meu choro durou até essa noite, a angústia está durando até essa noite. Só que daí você coloca um ponto final, porque Satanás fica tentando colocar isso em você. Aí vem Deus e coloca uma vírgula falando: olha, mas a alegria agora vai vir pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria está vindo pela manhã. Alabacanta, larabas. Coloca as mãos no teu peito nessa noite. A tua alegria virá pela... Pastor, eu vou voltar, vai estar tudo do mesmo jeito. As coisas físicas vão estar tudo do mesmo jeito, mas pela fé as espirituais já estão se movendo em teu favor. Tu crê nisso? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no teu peito nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a missionária Valéria vai estar orando por você, eu creio que nós já iniciamos este culto, esse culto que já começou profético. E Deus está falando: você não está entendendo o seu momento, mas todo momento ele também tem um fim. Todo momento ruim ele tem um fim. E atrás de toda dificuldade, Deus está escondendo uma oportunidade diante da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estamos reunidos, Senhor, em um só Espírito, em um só propósito, Senhor. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, meu Pai, guia, Senhor, este culto, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Que nós diminuímos, a tua presença venha crescer sobre este lugar, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, meu Pai, recebe, Senhor, toda adoração, recebe todo o clamor do teu povo, meu Pai. Senhor, eu não sei o que eles chegaram aqui, meu Pai, com algum propósito, meu Pai. Eles estão aqui para te pedir algo, Senhor, mas eu creio, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, do diante que eles vieram, meu Pai, eles não vão sair da mesma forma, meu Pai, porque se o Senhor quiser batizar, batiza, meu Pai. Se o Senhor quiser restaurar, restaura. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser libertar, liberta, Senhor, porque este lugar é teu, este povo é teu, meu Pai, e nós estamos sedentos da tua presença, meu Pai. Nós estamos sedentos de te ouvir, nós estamos sedentos de te ouvir a tua voz, de teu clamor, meu Pai, de sentir o teu calor, de sentir o teu arrepiar, de sentir a tua voz, de sentir, meu Pai, nós, o Senhor chamar nós de filhos, meu Pai, e nós estamos aqui diante de ti, meu Pai, te pedindo, Espírito Santo, toma este culto na palma das tuas mãos, meu Pai, e este culto, meu Pai, conforme a tua vontade, meu Pai, conforme o teu querer, Senhor, que nós venhamos diminuir, a tua presença venha crescer sobre este lugar, Senhor, Pai, porque sem o seu Espírito Santo nós não somos nada, meu Pai, sem a tua presença nós não somos nada, Senhor. Então segura nas nossas mãos, meu Pai, recebe, meu Pai, a oração deste povo, meu Pai, que está sedento de te ouvir, meu Pai, que está sedento, meu Pai, de te pedir uma resposta nessa noite, meu Pai. Tem pessoas que saíram da tua casa, meu Pai,
te pedindo ajuda, te pedindo que o Senhor falasse com as pessoas, te pedindo, meu Pai, que o Senhor curasse alma, que o Senhor curasse coração nessa noite, meu Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, faça o que o Senhor achar melhor neste lugar, Senhor, porque este povo é teu, Senhor, e que o Senhor possa guiar cada um deles, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Não permita que o inimigo venha roubar, meu Pai, nenhuma semente, meu Pai. Não permita que o inimigo venha tentar tirar a nossa atenção deste culto, meu Pai. Não permita, meu Pai, que o inimigo, meu Pai, venha nos afrontar, Senhor. Senhor, toma meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, meu Pai. Abençoa eles, meu Pai, 100 vezes mais, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os vizinhos do Guanandi 2, Aero Rancho, meu Pai, de outros bairros, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, te buscando, meu Pai. E que o Senhor possa abençoar eles, meu Pai, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda bem forte, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra e toda glória. Espírito Santo de Deus, Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és você pode adorar o nome dele nessa noite. Você pode exaltar o nome dele nessa noite. Continue confiando, acreditando, porque hoje ele vai te dar uma direção nessa noite. Ele vai te guiar diante dessa situação. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive.
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. E é você. A nuvem, a nuvem que aponta o destino, é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. A rocha nessa noite mata a tua sede, e é você. Quanto mais perto dele, mais paz, mais alegria. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Ele arranca esse medo, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, é você, vento forte é você, é você, que me faz temer a porta aberta é você. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nós também vamos subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mas eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Quanto mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Esse medo não vai te parar, hein? Tira o medo, ele não vai te parar. Que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender é você, chuva forte é você, vento forte é você. Clame a ele, a glória é pra ele. E a porta aberta, a porta aberta é ele. A fechada é você, é tudo sobre você. A porta, a porta, a porta, a porta. A porta
me faz tremer as pernas. E a porta aberta é você, Mas a fechada é você, é tudo sobre você. só ele tem, é fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar. ele tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo teu noivo esperado. Eu abro a minha casa, ele pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, eis que ele bate a porta, pode morar aqui, e aquele que abrir ele entrará, morar e pode morar aqui. Quando ele entra tem cura, quando ele entra tem libertação, quando ele entra, uma coisa nós vamos pedir, e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da E minha uma coisa Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz tempo aos seus anjos, e nós adoramos aquele que faz, povo aos seus ministros, e nós adoramos aquele que faz, tempo aos seus anjos, e nós adoramos aquele que faz. povo aos seus ministros. Nós somos teus ministros, Não negue o teu povo, nós somos teus filhos. você pode bradar, Queremos queimar, queremos queimar. nós somos teus ministros, Não negue o teu povo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. nós somos teus ministros, Não negue o seu povo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. nós somos teus ministros. Não negue o seu povo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, nós te desejamos nessa noite. Deus me permite falar para pessoas aqui nessa noite. Tinha muito jugo sobre as suas costas. É por isso que Ele movimenta aqueles que ele já têm um propósito. Servir a Deus não é pesado. São tantos jugos que estão sendo colocados em cima de costas. Só que Ele está falando assim: eu já aliviei os fardos das costas. Através da cruz Ele levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições.
O Espírito Santo de Deus está trazendo paz, consolo, paz para o seu coração. Ele está curando pessoas aqui nessa noite. Porque você é: sou filho, sou filho. Você pode adorar o nome dele, dizendo: sou filho. Você é filho, você é filha. Sou filho, Sou filho, sou filho. olha o jugo aí, ó. Teu jugo é suave E o teu fardo é leve, Só nele que nós encontramos descanso. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve, Ele é leve, teu jugo. Teu jugo é suave e o teu fardo é Ele é leve, leve. descanso, descanso. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve. É só o Pai que pode fazer isso. Olha aí o Abba. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. E Abba, mesmo sem eu merecer, Sou filho, e Abba, agora eu posso dizer. tudo que sinto. E Abba, mesmo sem eu merecer. Você pode abrir. Abba, agora eu. Tudo que sinto. E Abba, mesmo sem eu merecer. É Abba, Abba, agora eu. E Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, E Abba, agora eu posso dizer. tudo que sinto. E Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave. E o teu fardo é leve, Ele é leve. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve, teu jugo, Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, ele é leve. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve. Segure nas mãos de quem está do teu lado nessa noite. Olhe bem nos olhos dele e diga assim: ó, nessa noite, todo peso na sua alma, o Espírito Santo acaba de tirar. Você pisou nessa noite dentro de terra de profeta e não vai sair da mesma maneira como você entrou, pois nessa noite há um agir de Deus, a unção que despedaça o jugo está presente dentro da casa. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Você pode dar um aleluia nessa noite. Você pode dar um glória a Deus. Tu não vai sair apenas com uma palavra, não. Tu vai sair daqui com sinais. Os sinais vão acompanhar aqueles que creram aqui nessa noite.
Alabacanta larabacera. Deus está em todas as igrejas, mas não é em todas que Ele se manifesta. Nessa noite está tendo uma manifestação do Espírito Santo aqui nessa noite. Você pode glorificar e adorar o nome dEle, exalte o nome dEle. Só que se chega um período na nossa vida que são tantas promessas, é tanta revelação, é tanto profeta, aí a gente fica se cobrando, mas o Senhor não falou que ia fazer? Aí tu pisa aqui, escuta mais uma palavra dessa, falando: nossa, o Senhor está tirando todo o peso das tuas costas, por conta de algumas coisas que ainda não aconteceram. Eu vou repetir, ainda não aconteceram. Muitas das vezes você está colocando um jugo pesado sobre as suas costas. Só que eu vim aqui nessa noite para ser ferramenta de Deus, falar assim: ó, há um tempo determinado já para todas as coisas sobre a sua vida. Talvez você não está vendo, mas Ele já começou a trabalhar no teu interior. Enquanto tu está adorando aqui, Ele está visitando a tua casa. Enquanto tu está adorando aqui, Ele está visitando a tua família. Enquanto você está adorando aqui, Ele está visitando a sua saúde. Enquanto você está adorando aqui, mas ninguém vai te humilhar. Enquanto você está adorando aqui nessa noite, Ele está te visitando. Enquanto você está adorando aqui, Ele está tirando pessoas do boteco, da biqueira. Ele está tirando até mesmo a morte. Enquanto você adora, Deus, Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado. Segura ele aí ainda. E quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Quem está precisando de socorro aqui nessa noite? Deus, Tu disse que na minha vida irá cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, Tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado e eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra Ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende a sua mão quando eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Olha o que o Senhor vai dizer para você nessa noite. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, sim, filho meu, e
todas as promessas que eu fiz pra ti, ó, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, eu sou teu amigo, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José, eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri, tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar, só me adorar. Em qualquer situação, na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Ele só tá te provando. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá da cruz do Calvário, as feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Só tem que me adorar, parar de reclamar, só me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá da cruz do Calvário, das feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar orando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, tem alguém disposto aqui? em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar.
Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer e vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta e você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Você pode aplaudir o nome dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar, igreja. Fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que quer deixar um testemunho, deixar uma palavra essa noite? Alguém quer deixar um testemunho, deixar uma palavra? Deixar um louvor? Amém? Ninguém? Vamos estar passando por um momento da palavra então? Os irmãos puderem se colocar de pé. Vamos receber nosso pregador, nosso pastor. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Senhor Deus, que está teu filho mais uma vez, Pai querido, para pregoar a tua palavra, Senhor meu Deus. Usa ele, Pai querido, assim como o Senhor tem usado, Senhor, nessa casa, Pai. Derrama, Pai querido, sobre nós, Pai querido, a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra tem poder, Pai querido. Nós ansiamos, Pai querido, pela tua palavra nessa noite, Pai. Usa teu filho uma vez mais, Pai querido. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, amém? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado a todos que nos visitam nessa noite, amém? Eu creio que Deus nessa noite já começou algo sobre a sua vida. Através dos louvores, através de cada palavra que já foi mencionada na abertura desse culto. Você crê nisso? Vamos voltar um pouquinho agora mais para trás, ali no meio da Bíblia, Salmos de número 27. Você que pode abrir, abra aí conosco em nome de Jesus. Salmos de número 27. Nós já vamos se assentar, viu? Glória a Deus. Salmos de número 27. Vamos ler o versículo de número 1. Está escrito. Todos quanto encontrar digam glória a Deus. Está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é minha força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos avançam contra mim para cometerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: nessa noite você já pode começar a clamar ao Senhor para que você seja templo e Ele more dentro de você todos os dias até o fim dessa vida, porque já é algo preparado em cima dos céus para cada um daqueles que esperam no Senhor. Com voz de profeta diga assim: as coisas vão mudar, Deus não te desamparou. Senta em nome de Jesus. Vamos caminhar nos Salmos, né? Glória a Deus. Quando nós observamos esses Salmos, a escrita desses Salmos está sendo feita pelo rei Davi, um daqueles que mais escreveu acerca
de cada salmo mencionado biblicamente. E para quem conhece Davi, a sua história, a sua caminhada, os teus passos, nós vamos observar que estes salmos que nós acabamos ora de apresentar, ele vai demonstrar uma confiança de Davi acerca da pessoa de Deus. E quando eu falo a pessoa de Deus, ele já não trata mais Deus como um amuleto. Deus não é tratado por Davi como apenas uma imagem ou apenas uma soberania. Mas Davi, por ter se relacionado com Deus, ele vai entender e vai passar a tratar Deus como uma pessoa. Repita comigo, uma pessoa. E é interessante que esses salmos que nós estamos lendo, ele vai andar em 3 tempos. Em quantos tempos? 3 tempos. E esses tempos que vai caminhar este salmo escrito, está o primeiro tempo, a confiança do rei Davi. A confiança que ele tinha de confiar até mesmo de olhos fechados diante daquele que havia o chamado. A confiança de entender que tudo que havia passado e tudo aquilo que havia sido feito sobre a vida dele, era porque Deus estava à frente e acima de todas as coisas. Só que quando nós observamos, no versículo de número 7, ele vai começar a clamar por compaixão, porque entra a segunda fase de Davi, diante da caminhada de uma confiança. Alguém que inicia no gás, ele também vai passar pelo processo desse gás. Alguém que passa pelo poder da confiança, também vai passar pelo processo da desconfiança. Em outras palavras, o início que Davi está apresentando diante desses salmos, é uma pessoa que está completamente confiando não só, mas entregue diante daquilo que Deus já havia feito. Ou seja, o nível de espiritualidade de Davi está muito além, está acima daquilo que algo que poderia sobrevir sobre a vida dele, pudesse parar, entristecer ou fazer com que ele abandonasse. Só que a gente observa também no meio desses versículos, diante do caminho, versículo de número 7, Davi vai começar a apresentar: tende compaixão de mim. E quando ele começa a apresentar, tem compaixão de mim, Davi também está apresentando que, além de ele ser uma pessoa que sim é espiritual e sim confia, ele também é alguém que é humano, é alguém que também está passando por situações que ele precisa também de compaixão, que ele também precisa de misericórdia, que ele também precisa de força, que ele também precisa de salvação. Só que também Davi vai terminar esse último versículo e de uma forma muito humilde e clara, dizendo: olha, agora a minha confiança, não só minha confiança, mas a minha força, não só minha força, mas também o meu ânimo está diante do Senhor. O primeiro tempo ele se apresenta como alguém muito espiritual. É alguém que diz que está no tempo do período do reteté, o tempo todo. Reteté é a palavra que nós aprendemos, mas o do fogo, o tempo todo. Da graça o tempo todo, pulando e rodando o tempo todo. Só que no segundo tempo, o processo também vai ensinar a Davi que ele também precisa da compaixão e da misericórdia de Deus. Só que no terceiro ele também vai falar: olha, só o Senhor é o provedor de toda a bondade. Diante de todos aqueles que esperam se tornam fortes e também se animam diante do Senhor. E ele vai terminar: espera no Senhor. Quem é Davi, pastor? Davi é alguém que, diante do versículo de número 17, do capítulo 16 de 1 Samuel, é alguém que foi chamado por Deus segundo o coração para reinar diante ao povo de Israel. Quem é Davi, pastor? É alguém que, quando é ungido dentro da casa do seu próprio pai, diante dos seus 8 irmãos, ele vai ser ungido e ele vai voltar para os mesmos afazeres dele diante de um pasto, cuidando de ovelhas. Quem é Davi? Diante do capítulo de número 17 de 1 Samuel, Davi é aquele que é levantado pelo seu pai. E o seu pai vai falar: olha, tome agora algumas sementes
e alguns pães e leve diante aos seus irmãos. Só que o interessante é que enquanto o seu pai está pedindo para que ele leve algumas sementes diante dos seus irmãos e alguns pães, ele também está apresentando o seu pai, entrega também para os capitães e para o rei um banquete. Entregue não só um banquete, mas entregue tudo do bom e do melhor. É interessante que o pai Jessé vai falar: olha, Davi, entrega um bocadinho de pão para os seus irmãos, sangue, que estão na peleja contra o povo filisteu, mas também entrega diante dessa caminhada que você vai se envolver diante de um combate, entregue um banquete para todos aqueles que estão à frente de todo o combate. Você vai perceber que quando Davi recebe algo da parte de Deus através do profeta Samuel, ele vai receber, mas vai voltar para o lugar da onde ele estava já executando. Só que Davi, ele vai voltar não resmungando e não murmurando. Davi, ele começa a fazer até o momento que o seu pai o manda se envolver diante aquele propósito que já era de Deus. Aquela vontade que nasce dentro do coração do pai de Davi não é um propósito comum, até mesmo que Davi era um menino, o menor entre todos. E quando o seu pai o olha, o seu pai o tira diante das ovelhas e fala: vai lá no meio da guerra, leva alimento. Só que o pouco me intriga é que enquanto ele está levando alimento, ele está levando banquete para aqueles que não fazem parte do mesmo sangue, mas ele está levando pão para aqueles que são seus irmãos. Em outras palavras, ele está levando o simples para os seus irmãos e banquetes para aqueles que estavam à frente da guerra. Deus já estava começando a fazer algo chamado propósito. E qual que era o propósito? Se Davi foi chamado como rei, por que ele teria que servir alguém que estava mediante a guerra? Se Davi foi chamado alguém que seria rei, por que ele tinha que ir lá primeiro aprender a servir? E é aqui onde muitas pessoas começam a parar. Por quê, pastor? Tem muita gente que tem até mesmo conhecimento, mas não consegue se colocar na fase do processo. E qual que é a fase do processo? Não se começa de cima, mas se começa de baixo para cima. Davi vai iniciar sua caminhada servindo os seus próprios irmãos e aqueles homens que estavam como oficiais diante da guerra. E qual que era o propósito, pastor? O propósito é para mostrar que por mais que tinha uma promessa que seria grande, uma promessa que alguém reinaria e seria alguém que direcionaria o povo de Deus, Davi precisou iniciar sendo o quê? Humilde. Ele começou diante daquilo que ninguém quer começar. Ninguém quer servir copo de água, ninguém quer esperar. Todo mundo tem um papel do lado de fora, mas ninguém tem um conhecimento que vem lá de cima. A Bíblia vai nos falar que quando Davi está fazendo tudo aquilo que o seu pai pede, ele está cumprindo. Repita comigo: cumprindo o que foi falado. Um dos segredos para se alcançar algo da parte de Deus é cumprir algo que tem lhe sido mandado. E quem manda não é qualquer um, quem manda é o seu próprio pai. Diante daquele banquete que ele vai apresentar, ele também vai identificar o quê? Um dos gigantes da caminhada de Davi se apresenta por nome de Golias. Um dos gigantes. Porque na maioria das vezes a gente costuma apregoar e falar de Davi apenas em Golias. Mas Davi, ele teve que vencer muitos gigantes diante da sua vida. Davi teve que enfrentar muitos gigantes diante da sua vida. Só que para Deus iniciar algo diante da vida de alguém, ou para iniciar algo diante da casa e da vida de Davi, ele precisou começar com um gigante que trazeria primeiramente a morte. Davi sem vida não poderia ser ninguém. Davi sem vida não poderia reinar sobre ninguém. É por isso que o propósito de Deus inicia, primeiramente, livrando e novamente devolvendo a vida que os filisteus estavam querendo tirar do povo de Deus.
Aí você não entende o propósito que Deus está fazendo com você. Aí você me pergunta: pastor, qual que é o propósito que Deus está fazendo comigo? Deus te mandou de fazer coisas mínimas, e alguns não saíram nem do lugar, por achar que isso daí não é meu posto. Outros estão até mesmo resmungando e não vão chegar, porque enquanto você resmunga, Deus não abre nada. Só que outros já estão na caminhada, não entendendo, mas já estão o quê? Caminhando. E qual que é o mínimo que Deus pediu? Vai se alimentar, vai orar, vai servir. Muitas das vezes nós queremos ser o comandante, mas nós não queremos ser. A Bíblia vai nos falar que quando Davi começa a servir, diante daquilo que muitos, quando recebem algo grande da parte de Deus, não se vê mais como um servo, mas já se vê na posição como Deus falou. Mas como Deus fala, Deus ele anuncia a promessa, mas não anuncia o processo para se achegar até a promessa. Tem gente aqui chamado por missionário, tem gente aqui chamado como pastor, tem gente aqui chamado como empresário, tem gente chamada aqui como presidente, tem gente chamado como governador, tem gente de todo jeito aqui. E o que diferencia cada um, pastor? É que cada um tomou decisões diferentes. É por isso que não tem 10 pregadores ao mesmo tempo, tem um. Por quê, pastor? Porque o pensamento que Deus vai passar não são alternativas, é apenas um pensamento, porque Ele sabe aonde Ele te chamou, Ele sabe o processo que Ele vai te colocar, e Ele quer saber, e sabe também aonde você vai chegar. É por isso que não é 10, não é uma questão de opinião, é o Espírito Santo que fala contigo aqui nessa noite. É por isso que quando tu sai da tua casa, tu precisa sair cultuando a Deus. Deus vai falar comigo. Só que Deus não vai falar com você quando você se chega aqui dentro. Deus já está falando com você quando você está vindo aqui para dentro. Eu vou repetir. O seu culto nunca vai começar quando você está pelo lado de dentro. O seu culto começa quando você está pelo lado de... Porque pelo lado de fora, quem vem de carro sempre passa alguém barbeirando. E se tu está vindo para o culto, ainda mais chega uma palavra de cruz, se você xingou, você vai falar: meu Deus, podia estar pedindo outras coisas, mas hoje eu vou pedir perdão porque eu xinguei alguém que... Para quem vem de a pé, tem alguém parado na esquina. Tu muda até pelo outro lado da rua para não passar ali. E Deus estava falando. Vai lá, entrega uma palavra e convida para vir. O teu culto sempre vai começar diante do propósito, da decisão da onde você partiu. Davi partiu de um lugar com um propósito. Ele poderia ter parado, porque tem guerra. Diante de uma palavra vão surgir o quê? Guerras. Porque a gente acha que receber uma palavra é entrar dentro do jardim do Éden. Só que receber uma palavra da parte de Deus é ter uma certeza. Pode ter guerra, mas Ele está junto. Pode ter até mesmo os irmãos falando: o que tu quer se meter naquilo que você não tem nem condições? Só que Ele sabe quem mandou e Ele sabe aonde Ele quer chegar. Não são os irmãos que colocam Ele para lutar contra Golias, é Deus que fala no interior dele: ó, se põe. Quem está tentando envergonhar? O povo de Deus. Ele poderia ter falado: o meu povo. Mas ele fala: quem está tentando envergonhar o povo de Deus? Diante de qualquer luta, ele não coloca o meu povo, ou o povo ao qual eu pertenço, ou meus irmãos, porque até mesmo os irmãos não conseguem ver aquilo que Deus já viu nele, muito bem antes dele chegar ali, mas antes, lá atrás. Vem o formoso, vem o mais bonito, vem o mais alto, vem o mais didático, só que Deus sonda o coração. Vire para o irmão que está do teu lado, para a irmã que está do teu lado, diga assim: nessa noite, Deus está trazendo certezas para o teu coração. Você pode até ser pequeno para muitos pelo lado de fora, mas o menor nessa terra é o maior
diante dos céus, e o maior diante dessa terra é o menor diante dos céus. Pastor, é muito grande o que eu tenho aqui, não vou conseguir cumprir. Se tu não conseguir cumprir o seu propósito, que é muito grande diante dessa terra, os céus já estão preparados para te receber lá em cima. Davi, quando começa o seu propósito, ele já não vai começar reinando, porque ele já era um rei. Davi não vai começar reinando, porque ele já era. Ele começa a apresentar as atitudes, as ações, o comportamento e os pensamentos de um rei. Não quando ele está sentado no trono, mas antes dele ter chegado no. Alguém olha em você e fala: olha, Deus está falando, tu é um empresário, que Deus está levantando. Eu vou repetir, que Deus está levantando. Se Deus está levantando, no caminho do processo ele vai precisar ser o quê? Esse empresário que Deus está levantando. Só que o empresário que Deus levanta é um empresário que tem essências de Deus. No caminho ele vai precisar expor aquilo que se chama essência, pensamento, organização, administração. Só que não vai ser com coisas materiais, vai ser com pessoas. Porque se ele já começar tendo as coisas materiais, sem antes passar pelo processo da aprovação, possa ser que quando ele estiver nas mãos dele, ele perde tudo. Por ser avarento, por ser vaidoso, por ser orgulhoso. É por isso que tem muita gente com muita promessa. E tem um ditado que se diz: você quer ver muitas promessas enterradas, passa na frente de um cemitério. Onde muitos encontraram promessas dentro da casa de Deus, mas não se permitiram ser moldados pelas mãos de Deus. Tem muita gente que tem chamado de pastor, mas não consegue servir. Sendo que pastor não é uma profissão, pastor é ser vocação. Tem muita gente com o chamado diante da parte de Deus, mas não entende. Se o chamado é de Deus, precisa exalar a essência de Deus. E eu sou sincero em dizer, nem todos aqui vão servir como pastor, nem todos aqui vão servir como presbítero, mas a obra ela é sustentada por 3 pilares: os que pastoreiam, os que oram e os que vão. Os que cuidam são os que pastoreiam, os que oram são aqueles que estão no canto, sempre falando: Senhor, nós somos os pilares. E quem são os que vão? São aqueles que são os empresários, são aqueles que estão trabalhando, são aqueles que estão buscando pelo lado de fora, mas sustento de uma maneira, com o poder da palavra pelo lado de fora, trazendo para o lado de dentro. Todos são importantes diante da presença de Deus. E como todos são importantes diante da presença de Deus, Ele não olha por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Não apenas um, mas a todos da mesma maneira. Se um teve que renunciar, todos vão renunciar. Se um teve que perdoar, todos vão liberar perdão. Se todos tiverem que se colocar na cruz, todos vão se colocar na cruz. Mas pastor, eu sou formado em 2 faculdades, para Deus não importa, seu papel não vai te levar para o céu. Eu sei tocar, tu pode ser um bom músico, mas se não tiver a adoração que Deus procura, está sendo só mais uma. Por isso que ele vai falar: eu procuro verdadeiros adoradores. Nós podemos desligar esse som. Eu vou repetir. Nós podemos desligar esse som. E se ninguém aqui estiver adorando em espírito e em verdade, não sobe. Mas se estiver, não é um som que faz subir, até mesmo porque Deus não é surdo. Ele sonda o coração. Deus te vê no secreto, Deus te vê aonde o homem não te vê. Deus sabe o que você está passando e Ele sabe o que espera de você. É por isso que quando você observa, eu chamo de ministério, outros vão chamar de propósito.
aquilo que Davi está vivendo, Davi vai viver e vai vencer muitos gigantes, mas tem um primeiro que vai o quê? Vai lançar ele diante de dentro do propósito de Deus. Ele poderia ter ficado cozinhando, mas tem um que vai ligar ele. O seu pai poderia ter falado: olha, leva o melhor para os seus irmãos. Só que os irmãos lá atrás mesmo, e no momento já estão menosprezando Davi. Tem aqueles que já estavam à frente de combate. Eram homens que estavam à frente de combate e também tinha poder para colocar e conectar alguém lá dentro. Aí você entende por que para os irmãos pães e para aqueles que estão à frente de guerra banquete. Por quê, pastor? Porque Deus sabe a quem conecta aquilo que se chama propósito dele. Ele não conecta pessoas certas em pessoas erradas. Eu vou repetir: Deus não conecta pessoas certas com pessoas. Deus não te conecta com pessoas erradas. Muitas das vezes, pelas suas vontades, você está se conectando com pessoas, e através da graça, mesmo sem você merecer, Ele tem te livrado. Através da graça, sem você enxergar, Ele tem te mostrado. Através da graça, mesmo sem você merecer, você tem sentido. Por quê, pastor? Até isso está servindo para o quê? Aperfeiçoar a graça de Deus diante da sua vida. Nós abrimos com a palavra de Paulo, 2 Coríntios capítulo de número 12. Eu fui orar a Deus por 3 vezes, para Ele me falar o que eu estava vivendo. E Ele me anunciou: é um espinho na carne, um enviado de Satanás, para que eu não viesse a me vangloriar. Então tem gente que está passando por luta, que muitas das vezes você ora, olha, e tenta limitar com o seu olhar físico, falando: está com brecha. Só que Deus sabe o porquê que está permitindo um espinho. Se esse espinho não estiver na vida dessa pessoa que você está falando, está com brecha, ela se vangloria e acha que tudo é ela. E Deus sabe como faz com cada um. Porque Paulo vai entender: eu tenho um espinho na minha carne, que é um enviado, que me foi enviado para que eu não viesse a me vangloriar. Porque Deus sabe aquele que vai receber e vai se manter na mesma essência. E Deus sabe aquele, se Ele dá, sem Ele colocar limites, aquele que vai se vangloriar, como um chamado intitulado pelo homem Lúcifer, e achar que pode tomar o trono no lugar de Deus. É por isso que Deus, Ele sabe o que dá, o que limita a cada um. Nem todo mundo vai ser rico, porque Deus sonda o coração. Pastor, como isso? Por causa de um emprego, tu já deixou de evangelizar? Por causa de um contato que tu acha que já é, tu já deixou de falar do amor de Deus por algum tempo? Pastor, agora eu voltou. Mas Deus, Ele já te mostrou que tem coisas que você não está preparado para receber. Não, pastor, porque agora eu mudei os meus vínculos de amizade, agora são outros. É por isso que Jesus, Ele poderia ter vindo como um rei, vestido, mas Ele é rei interiormente, mas Ele pisa onde ninguém quer pisar. Ele fala com aqueles que ninguém quer falar. Ele toca naquilo que todo mundo chama de maldição, lepra, mas Ele fala: eu vim e eu sei o poder de Deus, que não se limita a uma lepra, Ele cura. Em outras palavras, Jesus nos ensina diante da sua caminhada: eu estou diante aqueles que estão doentes, mas a doença dele não passa para mim, porque maior é aquilo que tem dentro de mim. Você não está entendendo. Jesus entende muitas das vezes aquilo que você não está entendendo. Às vezes nós clamamos Espírito Santo e começa a chorar. Espírito Santo, Ele não se limita apenas ao teu choro. O Espírito Santo, ele vai muito mais profundo. Nós vamos fazer um estudo disso. Quando alguém está com o Espírito Santo, ele não se deixa ser influenciado, ele influencia.
repetir. Quando alguém está com um fruto, o Espírito Santo, ele não se deixa influenciar. É por isso que ele não tem medo de pisar em lugar nenhum. Porque até mesmo quem está cheio, não está cheio de qualquer coisa, está cheio da pessoa. E a pessoa do Espírito Santo é aquele que fala, não fica mudo. Então se é aquele que fala, ele sabe aonde ele te envia, e ele também fala aonde você não deve pisar. Vamos lá. Vamos me acompanhando. Então não foi Deus que te colocou em situações, foi você que foi movido pelos seus sentimentos. Mas a graça de Deus te alcançou e te livrou. A graça de Deus te alcançou e te trouxe livramento. É por isso que tem pessoas que saíram da sua vida, que você está tentando costurar, que Deus falou, eu rasguei, e você está tentando remendar. E Deus não quer que você remende, porque Ele está começando a deitar agora vinho novo. E em vinho novo não se deita, em odre velho. Deus está limpando a sua vida sentimental, a sua vida conjugal. Deus está tirando tudo aquilo que estava atrapalhando o propósito dEle de ser exercido na sua vida. Por que você não vai ver os irmãos de Davi caminhando junto com ele? Por que você vai ver o sobrinho de Abraão não caminhando com ele? Porque tem gente que pode até ter vínculo com você, mas não serve para estar junto com você. Uma coisa é você ver, outra coisa é você caminhar. Uma coisa é você cumprimentar, outra coisa é você trazer para o vínculo seu de amizade. Alguns tratam com uma inveja, que diz a Bíblia que é pior que um trabalho de feitiçaria. Tem gente que não está se importando com aquilo que você tem. Tem gente que não quer ter mais do que você tem. Tem gente que quer só o seu lugar. Tem gente que pode estar olhando para o teu casamento, não quer ter um casamento feliz, quer ter a mulher ou o homem está no teu lugar. É por isso que Deus permite situações difíceis. Por quê, pastor? Em situações difíceis só vão ficar aqueles que realmente são verdadeiros. Não me pergunte o porquê, mas eu posso te dizer o porquê. Em situações difíceis, só vão ficar os... E se alguém tentar esconder algo sendo verdadeiro, tu começa a observar pelas Como? Quando tu tinha era de tudo, vão para todo canto. Só que quando alguém está tentando esconder algo, nem selfie tira com você. Aí tu fala, mas quando eu tinha era... Os momentos difíceis, Ele faz com que pessoas erradas saiam da sua vida. Os momentos difíceis faz com que você abra a sua visão. E os momentos difíceis te ensinam o que realmente são prioridades diante da sua vida. Davi vai apresentar todos os sinais. Só que ele também vai apresentar o sinal da humanidade dele, ou seja, eu tenho uma espiritualidade elevada, mas eu também sofro, eu também sinto opressão, eu também sinto medo, eu também sinto fraqueza, mas eu entendo o que, pastor? Eu entendo que a graça de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus faz tudo diante da minha vida, faz tudo diante da sua vida. É por isso que quando você olha diante do livro de 1 Reis, capítulo de número 18, o profeta chamado por nome de Elias vai apresentar também os mesmos sinais. No 17, 850 profetas de Azera e de Baal vão ver o fogo descendo através de uma petição. Elias vai falar, por determinado tempo não vai chover, não vai cair uma gota de água. E vai ficar diante de 3 anos, até que ele reapareça e fala, eu vejo uma pequena nuvem. É do tamanho de a mão de um homem. Mas vai vir uma abundante chuva de bênçãos sobre a sua vida. O povo está na seca. Só
Só que Elias não está na seca. Elias tem o suficiente. Só que quando o poder de Deus se manifesta, eu vejo uma pequena nuvem e a água cai. Ele poderia querer o mal de Acabe, mas ele vai falar, se apressa logo porque está vindo uma abundante chuva. Mas diante dessa pequena nuvem, em todo tempo Deus mostra mediante aos seus 66 livros, de Gênesis e Apocalipse, que Ele não precisa de coisas grandes para fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Até mesmo que Ele te pegou e Ele te olha lá do céu como um pequenino, mas quando Ele te olha e te vê como um pequenino e te enche, Ele te transforma em algo grande diante dessa terra. Só que daí entra também a humanidade de Elias. Porque no 19 ele vai se esconder dentro da caverna. No 19 ele vai se esconder dentro da... Ele conhecia o Deus do fogo. Ele conhecia o Deus do trovão. Só que a Bíblia vai nos falar que Deus fala com Elias em uma voz mansa, suave. O que fazes aqui, Elias? Come e bebe. Ele fugiu, então já não estava mais comendo e nem... Ele se apartou, então ele não estava mais comendo e nem... Porque todas as vezes que você sai da direção da parte de Deus, você vai começar a se sentir fraco, porque tu está saindo fora do alimento. Só que Elias é um profeta que ele viu o fogo cair, enfrentou 850 homens, mas ele também chegou um momento da vida dele que ele ficou o quê? Com medo. Ele chegou um momento da vida dele que ele teve o quê? Que se esconder. Alguém que falou assim, ó, mediante a minha palavra não vai cair uma gota de água sequer do céu. Mas pastor, isso é a antiga aliança, agora eu sou Jesus. Jesus vai olhar os céus e vai dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque caminhar debaixo de um propósito de Deus aqui nessa terra nunca foi e nunca será fácil, até que Ele venha buscar cada um de nós. E Ele transforme aquilo que já foi entregue, aquele que está de redor, mas tem um dia já preparado para ele ser lançado. Mas até esse dia, Jesus vai falar, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu como não só eu, mas assim como eu, você também vencerá se estiver em mim. Porque se você estiver em mim, eu estou em vós. E Jesus apresenta, eu também senti medo, fraqueza, apartar de mim, se possível, mas se não, é como assim, ó, se possível, Deus, eu não quero mais louvar. Se possível, Deus, eu não quero nem mais essa empresa, eu quero trabalhar para os outros. Se possível, Deus, tudo aquilo que foi, tira esse homem não vai transformar não. Tira essa mulher não vai transformar não. Coloca outra e outra que está tudo resolvido. Pode ser feinho, não vai ser tão bonito como esse que está comigo, mas é o suficiente, porque o medo, quando não controlado, ele vai começar a te dominar. O medo, quando não controlado, ele vai começar a te dominar. Uns se matam, outros se escondem, outros se machucam. Só que mediante a Deus que está falando nessa noite, é que Ele está falando, eu estou tirando você que está escondido, eu estou tirando você que está com medo, eu estou tirando você que está se machucando. Por que, pastor, se machucando? Porque tem gente que está com ansiedade, e a ansiedade só prolonga um sofrimento que não precisava acontecer. Tem gente olhando a promessa, vendo tão longe, está falando, eu estou aqui, eu estou sofrendo, a ansiedade começa a machucar. Sendo que você precisava só dar os passos, porque não te faltou água, porque não te faltou luz, porque não te faltou saúde, porque não te faltou alimento. Mas lembre, tem o arroz, tem a água, tem a luz. Está parado? Está em movimento. Logo, logo você vai chegar. E quando tu chegar, tu vai falar assim, eu passei pelo processo. Eu sei o Deus que me cuida. Eu sei o Deus que me guarda. Eu sei o Deus que me zela. É por isso que a eternidade também. Tem alguns aqui que poderiam estar falando já como Paulo. Morrer para mim já é lucro.
Mas viver é Cristo. Morrer para mim é lucro, porque eu já entendi o que me espera. Tem gente que já pediu a morte. Eu não aguento mais. O que o Senhor ainda quer de mim nessa terra, Deus? Só que ainda tu não começou a olhar para Cristo. Está sofrendo? Mas esse momento vai acabar na sua vida. Porque enquanto você está sofrendo, alguém está se convertendo. Enquanto você está sofrendo, alguém está vendo Deus diante da sua vida. Tu poderia ter abandonado. E alguém está falando assim, ó, é uma crente, um crente doido, que está sofrendo, está passando o que está passando. Só pode ter algo por detrás disso. Aí ela fala, o que será? Ela começa a te investigar e fala, tem um Deus na vida dela, que sustenta ela, que sustenta ele, que trata, que cuida. Meu Deus. Morrer é lucro. Mas viver é Cristo. E se viver é Cristo, quer dizer que você vai precisar fazer aquilo que Cristo... Eu vim trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Esse sofrimento é apenas um momento. Essa fase difícil é apenas um. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Não é o pastor Luan, é Deus que vai te aliviar. Não é o presbítero Adriano, é Deus que vai te aliviar. Mas pastor, que Deus é esse? Eu chamo a responsabilidade. Paulo vai falar, olha, tem pouca gente dentro da congregação que está entendendo o que é Jesus. Aí ele vai falar, eu sei a vida que eu estou levando, eu tenho até espinho na carne. Mas se vocês não estão entendendo o que significa Jesus, sejais os meus imitadores. Porque no pensamento dele era, se vocês me imitarem, certamente vocês vão estar agradando. E se você estiver agradando a Deus, logamente o Espírito Santo vai estar trabalhando dentro de você e aperfeiçoando dentro de você aquilo que tem me feito permanecer diante da presença. Pastor, tu chamou a responsabilidade igual apóstolo? Sim, porque eu sei a vida que eu estou levando. E só chama para essa responsabilidade aquele que sabe o que está levando com Deus. Alabacanta, larabas. Uma certeza, eu gosto dessas coisas. Eu gosto desses estreitos do Evangelho. Tem gente dentro da tua casa que não mudou porque não está vendo Deus na sua vida. Tu ama dentro da casa. Tu conversa com mansidão dentro da casa. Só que quando chega dentro da casa, quebra tudo, reclama de tudo, xinga tudo, chuta tudo. Deus precisa ver Deus na sua vida. Tem gente que precisa ver Deus na sua. Não é pelo seu falar, porque até papagaio. Eu fui numa casa fazer visita que o papagaio falava. Assustava um negão de quase 2 metros, o homem ia até dormir. Ficava na noite. Qualquer um fala. Só que uma palavra sem atitudes é o quê? Porque as atitudes vão testificar aquilo que você é. Atitudes vão testificar aquilo que você é. Tem muita gente fazendo, mas não é. E tem muita gente não fazendo o que é. Eu vou repetir. Tem muita gente que faz para Deus e não é. Mas tem muita gente que não está fazendo o que é. Mas está com medo, está escondido. Mas Deus nessa noite está te puxando para dentro de novo. No versículo de número 10 do capítulo 27 de Salmos está escrito: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolher. Aí ele vai falar 11: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Quer dizer que tem um e guia-me pela tua vereda direita. Então não é esquerda e nem um jeitinho. Por causa dos que estão e andam me Davi sabia, se ele parasse para ver quem está tentando derrubar ele, ele não ia andar. Se você parar para ficar identificando quem está do teu lado e quem presta para estar do teu lado, tu não vai andar.
Só que Davi vai fazer diferente, ele tem confiança no poder de Deus. Senhor, guia-me pelo caminho. Porque tem muitos que me espiam. Aí parece que eu estou sentindo ele confiando naqueles salmos que diz: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. No caminho Deus está tirando, no caminho Deus está livrando, no caminho Deus está mostrando, no caminho Deus está edificando. Agora a pergunta é: tu está deixando ou está tentando equilibrar? O capítulo que nós mencionamos diz 3 fases. Quantas fases? Primeira é espiritual, a segunda revela a humanidade de Davi. Só que a última agora depende e defende a dependência de Davi. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, ser forte, anima e espera no Senhor. Ser forte, espera e confia. Ser forte, anima e espera no. Ser forte, se anima aí, começa a esperar realmente no Senhor. Eu não vim te motivar, eu vim aqui te apresentar uma solução para tudo. Mesmo que você não veja, eu falei para você: olha em mim. No dia que você me ver fora desse altar, então daí tu vai ter que sair fora. Aí Jesus pega eu. Mas eu creio que um dia daquilo que Ele me resgatou, eu não volto mais. Eu creio que no dia que você também entender aquilo que eu entendi, também tu não vai mais voltar. Há uma mão aqui nessa noite tocando corações. Há uma mão aqui nessa noite curando corações. Há uma mão aqui nessa noite confrontando corações. Há uma mão aqui nessa noite. A mão poderosa está presente aqui nessa noite. Você pode se pôr de pé, vamos orar? Feche seus olhos. Ensina-me, Senhor, o caminho. Ensina-me, Senhor, o caminho. Uma orientação buscada. O que você veio fazer aqui hoje? Talvez foi buscar por um milagre. Deus está te dando uma orientação. Mas e o milagre, pastor? Quando tu começar a andar no caminho que Ele quer, tu vai ver que isso daí era apenas um detalhe. Deus nunca teve trabalho de mudar a vida de ninguém. Deus nunca teve impossibilidade de mudar o quadro de ninguém. Não é o teu dinheiro que vai me comprar nessa noite para falar: olha, vem aqui, não vou te revelar pela sua conta bancária, mas eu sei que Deus, Ele pode mudar dependendo da sua decisão. Deus pode começar a transformar pela tua decisão. Deus pode começar a te animar pela tua decisão. Deus pode começar. É Ele. Porque eu sei quem me sustenta. E eu sei quem que vai passar agora a te sustentar. Tem muita coisa que você perdeu, mas tudo aquilo que você perdeu não é nada com aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar. Cadê a Marta? Feche seus olhos em nome de Jesus.